A gente tem dados que demonstram que rodovias concedidas e rodovias federais, como nós estamos a evoluir, ela tem uma redução em média de 40% do nível de acidentes. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o diretor-geral da NTT, Guilherme Tel Sampaio. A gente está acompanhando nos últimos dias uma discussão e um anúncio muito importante que foi feito que diz respeito ao lançamento da Política Nacional de Concessões Ferroviárias. Como é que o setor recebe essa política, essa elaboração dessa política por parte do governo federal e de que forma isso pode impactar o setor daqui para frente? A gente fala de setor ferroviário, mas envolve, lógico, né, toda a integração entre os moldes, melhor dizendo, entre ferrovias, rodovias. Como é que isso vai funcionar na prática? Primeiro, é muito importante destacar o papel que o Ministério dos Transportes, junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem feito, que é justamente equilibrar a matriz de transportes. Hoje nós temos uma participação majoritária de 65% do modo rodoviário, que isso é algo histórico que foi crescente nas últimas décadas, e, por sua vez, o modo ferroviário está de 15%. Isso tem um desequilíbrio do ponto de vista do custo logístico, ou o famoso custo Brasil, que tira um pouco a competitividade do país frente a outros, especialmente na exportação. E foi muito importante nesses últimos 3 anos que, primeiro, o Ministério criou uma Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, algo anteriormente não existente. Paralelo a isso, foi feita a política de outorgas rodoviárias, uma política bem inovadora e se tornou exitosa, tanto é que nós estamos batendo um recorde da série histórica de leilões, seja de quantitativo e qualitativos, e nesse processo evolutivo foi agora, o Ministério dos Transportes, uma política clara de transportes ferroviários. O Brasil está há 5 anos sem fazer concessão de ferrovias. Com a carteira apresentada, nós iremos retomar essa importante agenda, que é justamente equilibrar a matriz de transportes, e vamos iniciar o primeiro semestre já com um leilão, que é justamente a Estrada de Ferro 118, que vai ligar o Porto de Vitória ao Porto de Açu, no estado do Rio de Janeiro. Paralelo, vamos conseguir andar num projeto importantíssimo, que é a Ferrogrão, algo muito esperado para o transporte da carga e da produção do agronegócio no Brasil Central, que liga tanto os portos do norte quanto os portos do sudeste. Isso quer dizer o quê? Maior eficiência e maior eficácia logística, mas não apenas isso, com a redução de custos. Também tem esse olhar da sustentabilidade. O Brasil, que passou agora pelo ano de COP30, nós temos condições de mostrar que o transporte rodoviário e agora o ferroviário, eles são eficientes e mais sustentáveis. Ao você ter uma locomotiva com diversos vagões, você tira em média 300 caminhões das rodovias. Isso você reduz a emissão de gás de efeito estufa e maior segurança. E claro que o setor apresenta também muitos desafios. Eu queria que o senhor elencasse quais são os maiores desafios e como a agência tem se posicionado para tentar trazer soluções para a vida das pessoas, né? A gente fala do setor ferroviário, do setor rodoviário, a gente fala de transportes que ajudam no escoamento, por exemplo, da produção agrícola pelo país, no transporte das pessoas pelo país. Como é que tudo isso impacta a vida do cidadão? Isso impacta num projeto de ganha-ganha. Ganha primeiro o poder público por ter projetos eficientes que entregam o que há de melhor para a sociedade. E o que quer dizer? Rodovias com melhor infraestrutura, rodovias que tenham maior segurança, e a gente tem dados que demonstram que rodovias concedidas e rodovias federais, como nós estamos a evoluir, ela tem uma redução em média de 40% do nível de acidentes, isso no modo geral, e redução da gravidade em torno de 24%. Paralelo a isso, maior eficiência logística com redução do custo da produção. E além, também uma melhor experiência ao utilizar nossa infraestrutura. Integrando com o modo ferroviário, que foi até o questionamento anterior, nós vamos ter conexão com os portos. O Brasil, que tem uma potência crescente, safras recordes, nós vamos conectar rodovias e ferrovias e os portos, seja norte, sul, leste ou oeste do país. Quais são as maiores dificuldades para efetivar toda essa proposta? De que forma isso pode ser vencido? Eu falo no campo da discussão e até pelo foco do diálogo de hoje, é justamente o fortalecimento das agências reguladoras. Eu acho que nós temos hoje, 3 décadas de agências, nós temos maturidade de governança, de gestão, de transparência, de entregas, mas por outro lado nós temos o desafio da autonomia financeira. Agências que performam, que são superavitárias, mas a gente sofre com a questão financeira de ter realmente a capacidade de gerir o que nós temos a entregar. E com isso também força de pessoal. Então nós temos trabalhado muito fortemente com o Executivo, com o Legislativo, com o Tribunal de Contas, de ter
uma autonomia financeira efetiva. Claro, não é a arrecadação de tudo que tenha venha para a agência. Coloque parâmetros de desempenho, mas uma parte do que se arrecade venha justamente para o seu custeio e também para fazer gestão em frente a tantos projetos que estão aí em curso. E é claro que a agência também atua na questão da fiscalização, que é muito importante. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa vertente, né? Esse ponto do trabalho realizado pela agência. E o que sempre o usuário, o cidadão, vai questionar é o quê? Muitos leilões, muitos bilhões sendo falados, a agenda ferroviária, isso tudo vai virar realidade? Vai. Primeiro, os contratos são muito bem estruturados. Paralelo a isso, uma agência eficiente de fazer uma fiscalização, seja em campo, em loco, verificando, uma regulação por incentivo e, sobretudo, com tecnologia. Ou seja, nós vamos acompanhar para e passo para que o usuário pague, e eu volto sempre a falar, o usuário cidadão somos nós, ele pague uma tarifa correspondente ao serviço que realmente está sendo prestado. Presidente, chegamos ao nosso minuto final para a nossa dinâmica com o cronômetro, então eu vou acionar o cronômetro e o senhor vai ter 1 minuto para responder algumas perguntas bem básicas. Eita, fiquei preocupado. Vamos lá. Tempo valendo, e a primeira pergunta é a seguinte: qual é um projeto de lei que você quer ver sair do papel? Autonomia financeira das agências reguladoras. Como isso vai impactar a vida das pessoas? Uma entrega maior de fiscalização, de entrega de contratos de rodovias, de ferrovias, enfim, de modo geral, que realmente o usuário sinta o que está acontecendo. O que o senhor gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão, sobre a sua atuação na NTT? Que a agência, ela assegura a conexão entre as pessoas e o transporte de cargas no ambiente nacional e que traz mais segurança para os usuários das nossas rodovias e o transporte rodoviário. Se você fosse presidente, tivesse a oportunidade de sancionar uma lei imediatamente, que lei seria? O investimento em infraestrutura ele não entrasse no arcabouço fiscal. Ele fosse um paralelo para realmente infraestrutura é a pauta que une, pauta que desenvolve, pauta que tem progresso. E rapidinho, o que falta para o Brasil avançar mais rápido? Mais investimento em infraestrutura em todos os setores, seja de transporte ou outros mais. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!